Oi, 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 pessoas! Chegando para mais o nosso dedinho de prosa. Seja uma prosa um pouquinho proveitosa, né? Que este vídeo seja para edificação e não de confusão. Tá bom assim? Então tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja me ouvindo, me assistindo, né? Paz e graça, shalom, paz de Deus, a paz do Senhor, e vamos nós, tá bom? Então, tá bom. Então eu tava aqui pensando, né, com os meus botões, e essa semana foi uma semana assim de bater perna, né? Bati muita perna. Fui visitar minha irmã, tive visita, né? E foi uma semana gostosa, maravilhosa, né? E só gratidão. Só gratidão. E aí, o tempo passou, né? Tá passando muito rápido. E aí eu falei, nossa, não fiz nenhum vídeo. Como assim? Mas assisti, assim, pela noite, né? Pela madrugada. Alguns vídeos, né? Assisto. É muita coisa, né? Meu Deus, como tem. Tem podcast, tem um monte de gente chegando, e por que eis isso, e por que eis aquilo, e por que isso, e por que aquilo. Mas aí eu estava assistindo um vídeo, eu não sei se foi vídeo ou se foi live. Gente, eu falo o nome porque para, assim, caracterizar de quem eu estou falando, né? Falando o nome da pessoa, para que depois não fica assim, sabe, aquela, ela tá falando de fulano ou de Beltrano, de quem será, né? Então já falo o nome que é para, né, saber de quem estou falando. Então eu estava assistindo o vídeo do irmão Tiago Panzarini, e acho que o outro irmão era Marcos Zucchini, e eles estavam analisando, né, a instituição, CCB. E eu fiquei assim, né? Começo a assistir, dependendo do assunto, dependendo da pessoa que está falando, a gente continua, dependendo, a gente para, né? Vai para outro vídeo, né? Eu acredito que todos vocês são assim. Aí o assunto estava interessante, aí eu falei, assisti até o final. Então, achei assim, muito bom, né, o vídeo. E foi assim, 99,9% dando razão para a crítica, né? Inclusive elogiando, né? Alguns. Então, né? Contra fatos não há argumento mesmo, né? Claro que eles falaram de uma maneira assim, mais sóbria, né? Pegando leve, não com tanta, né? Como eles falam mesmo, com tanto ódio, com tanto rancor, né? Que alguns aqui na plataforma, né? Os prós, os críticos, né? Argumentam, fazem os seus vídeos, mas eles fizeram, né? Da maneira deles, 99,9%, tudo o que os críticos falam, eles também falaram. Então, ó, beleza de bom, tá bom? É isso aí. E eu queria falar que esse irmão Tiago, ele tem umas ideias muito boas. Eu gosto da fala dele. O outro eu não conhecia, o irmão Marcos eu não o conhecia.
E aí o que aconteceu? Eu acho bacana, ele é um homem moderno, né? Vive num país de primeiro mundo, né? Tem uma outra cabeça, claro, né? Então ele tem realmente muitas coisas, né? Que a gente tem que concordar, né? Diferente de muitas pessoas que acham, né? Que mudar significa, né? Ir contra a palavra, ir contra a doutrina, ir contra isto, ir contra aquilo, né? E é assim que é. Tem que haver, tem que mudar a linguagem, tem que mudar a abordagem, né? Então eu gosto dele nessa parte. E gosto muito das lives dele, gosto muito dos vídeos dele. E aí eu estava lembrando quando ele fala que realmente precisa de abrir espaço para alguns irmãos, não nesta live ele falou, mas ele fala muito disso, de irmãos que são profissionais, né? Abrirem as igrejas para dar assim uma vez por semana, né? Palestras, fazer algumas reuniões, né? Para as pessoas, né? Abordar alguns temas para que as pessoas abram a mente, para que as pessoas comecem a compreender certas coisas que muitas vezes no culto, né, não pode ser abordado, claro, porque o culto é para coisas espirituais. Então ele sempre fala sobre isso, a necessidade, né, de se ter realmente pessoas credenciadas, né, para falar e abordar certos temas, né, dentro das igrejas. Sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, né? Tipo assim, uma reunião de mulheres, uma reunião de irmãs, uma reunião de casais, uma reunião de jovens. Por aí, vocês entenderam. Então, eu me lembrei de um fato, eu já fiz vídeo aqui lá no começo. E como eu encontro com este irmão aqui, direto e reto aqui na cidade, eu falei, vou falar sobre isso. Sobre o que é a ignorância, né? A ignorância, eu digo a ignorância de não é porque a pessoa é ignorante, quando a gente fala assim, você é uma pessoa ignorante no assunto. Então foi assim, este irmão, há muitos anos atrás, os filhos tudo pequeno, um casal assim muito humilde, tinha muita necessidade nesta casa. Eles tinham, né, muitos filhos pequenos, então tiveram ainda o último filho, né, os últimos filhos gêmeos. Então achamos por bem, a Irmandade foi inclusive avisado, quem pudesse ajudar, ir na casa, né, ajudar a irmã, né, na quarentena, passar uma roupa, lavar uma roupa, né, fazer alguma coisa na casa, e eu fui uma das, né, voluntárias na época que fui. E a casa desses irmãos era assim, muita criança e falta de disciplina, não tinha disciplina na casa. Gente, não tinha falta de comida ali, de maneira alguma. Tinha fardos de refrigerante, fardos de fraldas, fardos de arroz, fardos, comida assim, transbordava. O que faltava naquela casa era o quê? Disciplina. Uma irmã, né? Tudo de entregar na mão de Deus, tudo Deus que tinha que resolver. Sabe? Aquela parte que a gente sempre combate aqui, né? Das pessoas que, sei lá se é simplicidade, se é o quê, que vão na igreja e escutam a palavra, e o Senhor manda a palavra, e eles entendem que tudo vai ser resolvido. Deus vai vir com uma varinha mágica, vai resolver o problema daquela casa.
em todos os sentidos e em tudo que for necessário ali. E eu achava aquilo um absurdo. Como tinha muita comida, um dos problemas era esse. Como tinha muita comida, excesso de comida, eu ia para passar as roupinhas, né, fazer alguma coisa assim. Tinha a irmã que ia para cozinhar, e a irmã que cozinhava, gente, exagerava. E na hora de pôr a comida na mesa, punha um monte de mistura, um monte de arroz e feijão, e as crianças tinham na faixa, a mais velha na época teria 9 anos, né? Gente, largavam tudo no prato. Então, aquela esbórnia, mistura, frango, bife, carne, tudo comida fresquinha, né? Eles acabavam de comer pro lixo. Por quê? Porque antes de almoçar, eles abriam a geladeira, bebiam todinho. Como eu tô falando, né? Tinha muita, né? Muito comida, e comiam e comiam. Claro, chegava na hora da comida, a coitada da irmã, que estava ali fazendo o almoço, né? E ainda enchia os pratos. Bom, era por aí para vocês terem uma ideia. Não tinham educação, a gente colocava a bolsa assim, eles abriam a bolsa, eu tirava o relógio, né, para fazer alguma coisa, eles iam lá e ficavam mexendo no relógio, e eu, né, sempre fui assim e sempre serei. Eu falava, epa, epa, pode parar, como assim? Vocês estão mexendo na minha bolsa, mexendo nas minhas coisas? Eu disse mexendo, tá? Eu não disse que eles estavam ali para, né, subtrair nada. Só mexilhões. E mexia no meu relógio, isso e aquilo que estava assim em cima de uma cômoda. E eu falava, não, não é para mexer aí, e não é para mexer ali. E eles ficavam assim, sabe aquelas crianças mal educadas, né? Dava aquele risinho, saía né? Mas dali a pouco estava de novo aprontando, era por aí. Mas este não é o tema principal. O tema depois principal foi que o irmão, ele tinha compulsão sexual. E a irmã, e enquanto as crianças eram pequenas, né, a coisa foi, né, foi guardada ali, as 7 chaves. Só que quando a menina mais velha, que seria, começou a ficar mocinha, né, e ter já, né, o corpinho de ficar mocinha, o irmão estaria mexendo com a menina. E aí a irmã, né, não se conteve e começou a contar e a segredar para nós algumas coisas que acontecia naquela casa. E ela dizia o seguinte, irmã, ele, né, esse irmão em questão, quando vocês estão aqui, ele só fica em glória e aleluia. Ele não trabalhava, ele vendia, né? Eles faziam algumas coisas assim em casa e ele vendia, assim, doces, essas coisas, na rodoviária, na rua, né? Ficava o dia inteiro, ele saía, né? E esse era o trabalho dele. E claro, não ganhava muito, né? Tinha que pagar aluguel, cuidar daquele monte de criança, né? Bom, então o que que aconteceu que ela contou? Irmã, ele fica com essa lenga-lenga, mas quando as irmãs vão embora, ele fala cada coisa e ele, né? Ai, se eu pudesse, né? Pegasse a irmã fulana, é por aí, tá? E nós ficamos, né? Meu Deus, né? Como que pode? E ela contava que ele, né, tinha essa compulsão e que ela não aguentava e que era assim na frente das crianças, né? Às vezes iam, a casa era pequena, às vezes estavam ali, né? Vocês entenderam, fazendo as coisas. E as crianças ali brincando, ouvindo, né? Era demais da conta. Era demais da conta. Eu não sei se muitos de vocês, acho que nunca ouviram falar, mas teve um ator, né, muito conhecido, Michael Douglas, que também tinha essa compulsão sexual e isto não era sem vergonhice.
Isso precisa de tratamento, né? Precisa de tomar, como dizia, né, na época, tomar injeção, né? Tipo matar leão, para sossegar o leão. E foi um escândalo, isso foi colocado no ventilador. E porque o irmão era tarado, e porque o irmão era isso, e porque o irmão era aquilo. E foi só a hora que ele realmente começou a mexer com a menina, né? Que a irmã acordou, coitada. Ela, né, se submetia a tudo, né? Não fala que a mulher se sujeita ao marido. E só aí que ela começou realmente a contar e alguém, né, das irmãs foi buscar ajuda junto a uma assistente social, né, aqui da cidade, e foi resolvido o problema. Né? Fizeram, claro, muitos exames, checaram muitas coisas, né? Chamou-se, né, a assistente social e chamou outras entidades também para vir naquela casa. Por quê? Porque eles vinham, oravam para Deus expulsar aquele espírito daquele homem, porque aquele homem estava tomado de um espírito, porque aquele homem era isto, né? Quando, na verdade, aquilo lá não era coisa espiritual, era uma coisa de clínica, de terapia, de remédios, né? Veja, então não adiantava nada, podia orar à vontade, podia ir na igreja à vontade, buscar a palavra à vontade, que o problema era físico. E só aí que foram tomar uma atitude. E realmente, né, ele foi medicado e a situação ficou, né, acalmada um pouco. Ele tinha que tomar realmente na época, já faz isso muito tempo, muito... Eles mesmo falavam na época, a Irmandade, né, a querida Irmandade, tá tomando lá umas injeções, sossega leão, ele tá quieto. Tempos depois, as crianças foram... Gente, nenhum deles, daquelas crianças que recitavam, que ficavam indo na igreja, dava pena de ver, permaneceram. Nenhum deles, nenhum deles. O casal se separou muito mais tarde, porque não era vida aquilo. Ele não parava em emprego, também não sei porquê, arrumavam um emprego para ele no mercado, ele ficava ali, a gente ficava contente, e ele, sabe, ele além daquele problema, ele deveria ter algum outro problema, né, cognitivo, né, porque não parava em emprego. Então a única salvação dele era pegar ali umas balinhas, alguns docinhos e sair vendendo na rua, na rodoviária. E já viu, né? Então, algum tempo depois, mudaram inclusive daqui, teve um irmão que cedeu um terreno, fizeram uma casa para eles, né? Pelo menos para livrá-los do aluguel. E a irmã, eles se separaram, a irmã foi trabalhar fora, né? Encontro sempre com ela. Os filhos já estão casados, uns casaram, outros ainda, né, estão solteiros. Mas para vocês verem como foi difícil, e igual a esta família, tem muitas famílias que também têm problemas, eu não digo iguais a esse, né, dessa compulsão do irmão, mas tem outros problemas que também não é espiritual, precisa de tratamento, precisa buscar ajuda, né? É nítido, você vê na cara, nossa, esse irmão tem problema, nossa, essa irmã tem problema. E, sabe, então eu acho muito bacana, eu lembrei de contar isso para vocês, né? Sobre realmente já está passando da hora, né? Porque realmente nas grandes cidades, nos grandes centros, não precisa disso. Mas nas cidades pequenas, eu imagino, então, o que não acontece por esses interiorzão, né? No norte e nordeste, né? Misericórdia. Então, precisa, sim,
alguns irmãos, hoje muitas irmãs, né, estão se formando, né, e dedicar um espaço, né, para dar realmente, né, algumas horinhas para abrir a mente, né, dessas pessoas, porque eles ficam da casa para a igreja, da igreja para casa, e vai toda noite na igreja, e porque o Senhor vai fazer, e porque o Senhor vai acontecer, e, né, a coisa não muda, aquela família não muda, por quê? Porque muitas vezes o problema não é de ordem espiritual, né? Então eu me lembrei deste caso, eu encontro sempre com este irmão, e ele me sauda, né? Os irmãos, a maioria me vê aqui no banco, no mercado, me saudam ainda, né? Muitos não, já contei aqui, baixa a cabeça, vê que eu estou entrando numa gôndola no mercado, finge que vai para outra, mas faz parte, tá bom? Então eu queria dar os parabéns ao irmão, ao canal do irmão, né, Tiago Panzarini, que está lá fora num país de primeiro mundo e que tem realmente entendido, né? Tem os problemas, né, de ego, né, que agora começam atacar o outro, mas eu acredito que todos aqui, todos os prós e os contras, todos aqui têm o mesmo propósito: mudar. Não estamos mais em tendas, não estamos mais andando de, de camelo nos desertos, né? Estamos na era dos robôs, na era do celular. Todo mundo quer, né? Quem pode, né? Entre aspas, todo mundo. Todo mundo tem o seu telefone de última geração, o seu carrão, né? Goza das benesses da tecnologia quando interessa. Quando não interessa, ainda fica naquela, né? Ai, ai, ai. Deu para entender, né? Espero que sim. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.